Bom, eu comecei fazendo uma breve introdução do porquê que desdobramento tem tanta história em torno disso, tanta misticismo, e por que se cria tantos medos, e por que é tão simples e por que é tão complexo. Então, eu estava iniciando falando disso, Luiz e Carol. E aí eu estava fazendo uma breve leitura histórica, né, dos fatos que trouxeram ao medo e dos fatos que trouxeram ao porquê é tão simples. E o medo surge exatamente de um período que está refletido no mesmo período em que Kardec começa a ter a comunicação com os espíritos, né, e o espírito da verdade, e ele começa a escrever o livro dos espíritos, enfim. E é o mesmo período em que a teosofia também inicia um processo de expansão, né, nos continentes. E eu dizia, então, que Blavatsky tinha uma crítica muito severa, porque nós vivíamos neste momento, neste período histórico, um período em que havia um rompimento, ou tentava se romper com a velha igreja, né, com todo o peso e dogma que a igreja criou, principalmente dos medos, pecados e aquela severidade toda, que, na verdade, o que fez, né, isso? Nos afastou da nossa vida espiritual, né? A igreja, ao colocar tudo numa condição de que existe alguém para quem a gente presta contas e que manda em tudo, e que ele fica ali como um pai severo, nos olhando e nos julgando o tempo todo, e que se nós não agirmos dentro daquelas regras estabelecidas, né, por ele, nós pagaremos com a nossa vida, com a nossa morte eterna lá no inferno, e num inferno desenhado, né, com todas as suas idiosincrasias e absurdos que a gente tanto leu e viu, em que pese, né, em que pese está baseado muito em leituras de muitos dos autores da Bíblia, que trazem uma referência também verdadeira, né? Mas como isso foi interpretado, trouxe muito medo. Então, nesse momento, nós fomos afastados da nossa dimensão espiritual. Nós passamos a viver na matéria, com toda a consequência de se viver na matéria, sobre o peso de uma espada que vai cortar o nosso pescoço a qualquer momento. E que foi exigido da gente, né, para a gente não ir para o inferno. Quem exigia, né? Isso que era doido, né? E a gente ficava com medo de algo sobrenatural e que a gente não acessava porque nós nos afastamos daquilo. Então, nós vivíamos com medo, e isso tudo foi encarcerado dentro daquilo que a gente chama dos 7 pecados, né, capitais, que sim, traz uma referência para nós da base do nosso comportamento e das nossas sombras, e que sim, que geram para nós uma série de questões que precisam ser olhadas e tratadas, que isso é que faz parte do nosso processo evolutivo. Porém, nesse período, então, final aí da década... Oi, Simone, beijo, sua linda. No final aí do século XVII, início do século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX, a gente tem uma mudança disso, uma negação a esse inferno, uma negação a esse modelo católico, modelo cristão de colocar tudo distante de nós, e surge, nesse mesmo período, então, o movimento espírita. Um movimento, não é uma religião, é um movimento filosófico, assim como a própria teosofia também, neste momento, vem aí para abrir as nossas mentes, né? Mas, como eu dizia, antes do pessoal que chegou agora, obviamente que a gente está falando no mundo da matéria, que está numa dimensão com a qual a gente fica aqui conectado, achando que tudo está acontecendo isso aqui, enquanto isso, né? Enquanto isso, nas dimensões intra e extra, está acontecendo um monte de coisa também. E é óbvio que somos observados. Então, neste mesmo momento, houve também um movimento intenso dos magos negros, energias mais densas, em se aproveitar desse afastamento do ser humano de uma religião que punha medo, para abrir neles a curiosidade e aquele desejo de poder. Então, haviam muitas manifestações, sim, e tem vários relatos, se você buscar aí na internet, você vai ver vários relatos de pessoas que acabaram enlouquecendo, dando espaço mesmo para incorporações e manifestações espirituais naquela época.
Eu vi vários relatos das irmãs gêmeas, né, que tinham lá, recebiam espíritos e que morreram doidas e ficaram doentes, e teve várias pessoas que desencadearam uma série de problemas mentais, físicos, portanto, espirituais. Então, tinha uma preocupação, né, de por que você está fazendo isso? É para se aparecer? É para... Qual é a tua motivação? E aí eu trago isso para o dia atual, né? Para que é que a gente trabalha a nossa espiritualidade? Né? Qual é o motivo? Porque a apometria, ela não é uma religião. A apometria não é uma atividade para você aparecer. A apometria, assim como nenhuma deveria ser, né? Assim como os irmãos que têm um trabalho mais vinculado ao espiritismo, ou quem está num trabalho de umbanda, ou qualquer que seja o trabalho, em qualquer religião. Você está ali por quê, afinal de contas? Essa pergunta que nós sempre precisamos responder. Qual é o motivo que me leva a querer estar em contato com o mundo espiritual? Né? Se a minha intenção de estar lá é porque eu acho bacana incorporar, eu acho legal ter visões, eu acho incrível ouvir vozes, tem alguma coisa errada. É porque a motivação que faz com que a gente faça qualquer ação na nossa vida é para a nossa melhoria, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. E não é diferente com a apometria. Então, o desdobramento, ele é um evento que acontece desde sempre. Desde sempre. Sempre é tanto tempo que eu não sei nem designar para vocês. É exatamente aquilo que acontece com a gente todos os santos dias e os não santos também. Porque todo dia você dorme, todo dia você desdobra. Sem você ter intenção disso, sem você sequer se dar conta disso. Por isso é tão simples e é tão complexo. Né? Desdobramento nada mais é do que você se desdobrar em seus corpos, que nós falamos dos corpos espirituais no nosso último encontro, né, os nossos 7 corpos, é você se desdobrar e com o teu corpo astral, que nada mais é do que a tua cópia holográfica, né, o teu holograma energético, que se desdobra e que vai fazer a sua viagem astral, o seu trabalho espiritual, o seu desserviço espiritual, de acordo com quem ele é durante todo o dia. Porque uma das coisas mais incríveis que a gente não se dá conta é que o nosso corpo astral é uma cópia do nosso corpo físico, como se fosse ali um invólucro, né? Um holograma. Mas ele é muito mais verdadeiro do que nós, porque ele é a nossa face oculta de verdade. Então, se você é um bom moço, uma boa moça nessa vida da matéria, mas lá dentro de você, você é a megera, o monstro, o que sofre da gula, o que sofre dos preconceitos, o que fica olhando sacanagem escondida, né, o que fala mal de todo mundo, fofoqueiro, fofoqueira, enfim, o que você é de verdade é o que o teu corpo astral vai demonstrar e vai aparecer ser, porque ele é a sua face verdadeira. Se aqui você, nessa carinha boa que a gente tem, a gente diz assim, eu perdoei ele, eu perdoei ela. Quer saber, nem tô ligando. Mas lá dentro, no seu íntimo, isso não é uma verdade. O teu corpo astral, que é a sua verdade, vai trabalhar nessa verdade. Então, quando você dorme e você desdobra, porque todo mundo desdobra em sono, o que vai acontecer com esse teu corpo astral? Ele vai lá infernizar a vida do outro. Ele vai lá, perdoou que nada, eu vou lá ferrar aquele camarada agora. Vou lá tirar satisfação no astral. Vou lá falar tudo que eu estou com vontade de falar. Vou lá fazer macumba para ele no astral. E é isso mesmo que acontece, tá? Então, desdobrar é simples, a gente faz isso todos os dias, a gente só não se dá conta, a gente faz isso todos os dias enquanto dorme. E tem quem faça isso todos os dias acordado, sem também se dar conta. E tem aqueles que fazem isso de forma consciente, né, com um motivo, como, por exemplo, executar um trabalho apométrico.
E aí você vai me perguntar, mas como que eu desdobro no sono? Como assim? Acontece isso comigo e eu não estou sabendo? Ninguém me comunicou, não me mandou memorando, não me falou que era para fazer isso aí. Porque nós somos seres humanos, né, encarnados, vivendo uma experiência encarnada, mas nós somos um espírito antes de sermos carne. E a nossa experiência encarnada é nossa escola, nosso ensinamento, o nosso projeto evolutivo. Mas, no fundo, o que a gente é espírito, e o espírito não dorme, não descansa, não para. Ele está em permanente processo energético. Isso está escrito lá acho que é o 400, a pergunta 400 do Livro dos Espíritos, quer ver? Deixa eu ver. Eu acho que ele fala exatamente sobre isso. A pergunta, né, que eu acho que Kardec faz, 401. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? E aí o Espírito da Verdade diz, não, o Espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxa-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este, então, da sua presença, corpo, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com outros espíritos. O que é isso? Desdobramento. Acontecia isso só naquela época de Kardec? Não, gente, isso acontecia bem antes, inclusive. Desde sempre. É isso que o espírito faz, enquanto nós estamos achando que estamos dormindo, né? Bom, deixa eu desligar aqui, que senão fica pitando na nossa orelha. Muito bem. Então, o próprio livro dos Espíritos já trazia essa informação. A teosofia já falava disso. Na verdade, esses processos de desdobramento, que algumas vezes também você pode conhecer como projeção astral, é essa nossa faculdade, a gente chama de faculdade anímica, é o nome, né, do nosso ânima, né, de manifestar esse fenômeno, essa habilidade nossa, tá? É um desligamento do espírito, parcial, obviamente, porque, como a gente sabe, né, o espírito ele faz aquela viagem com um cordãozinho que nos liga ainda a ele, né? O tal do famoso cordão de prata que está nos ligando, né? Porque se esse cordão não estiver mais ali, é porque a gente desencarnou, a gente saiu do corpo, e aí a gente está indo embora com toda a nossa energia, né? Aí realmente a gente já está se desprendendo do corpo físico. Mas esse cordão de prata é o que nos mantém aí ligadinho a esse nosso plano, esse fenômeno espiritual, para fazer várias viagens, para fazer viagem de aprendizado, viagem de briga, viagem para fazer lá, né, o que eu não estou fazendo aqui, dos desejos, né, no plano dos desejos. E esse é um dos grandes dilemas que a gente vive. Quando a gente dorme, né, não sei vocês, quero até ouvir, mas a gente consegue ter algumas percepções que nos diz que toda noite acontece desdobramento? Pode ser que não. Pode ser que tenha noites que você realmente só durma e esteja sonhando. Mas é muito comum que toda noite a gente desdobre, nem que seja por alguns minutos, alguns segundos ali. E por que isso acontece? Né? Vou corrigir. Toda noite a gente desdobra, mas nem toda noite esse desdobramento dura muito tempo. Às vezes você só precisa de uma coisa rápida e aí o teu corpo está aqui, esse desdobramento se retoma e aí você está efetivamente descansando. Mas toda noite você desdobra. Como é que você faz a distinção? O sonho é aquele que você é muito lúdico e é aquele que você consegue saber que é um sonho, sabe? Tem aquela cara de sonho mesmo, né? Tem aquela história toda atrapalhada, né? Sem começo, sem meio nem fim, e que fica engraçado e triste tudo ao mesmo tempo, né? E que tem uma sequência quase que não lógica. Um desdobramento, você tem uma experimentação. É quase como se você estivesse realmente vivenciando aquilo, sentindo aquilo, né? Muitas vezes, a depender do que seja, você não consegue ter memória. Você acorda e a memória, puf, diferente de um sonho que você consegue lembrar. Se é algo que você precisa lembrar, isso vai ficar com você.
O que distingue um pesadelo de um desdobramento mal-sucedido, vamos dizer assim, né? O pesadelo, ele vem com uma carga de informações do que você viveu, ou de algum temor, alguma coisa que você está passando no seu dia a dia. Já o desdobramento, ele é tão real que você tem sensações físicas, corpóreas. É aquela sensação de estou sendo sufocada, estou sendo alisada, estou sendo amarrada, estou gritando, quero gritar e sinto que eu sento no corpo, né? Você tem aquela sensação de sentar no corpo, de querer fazer movimentos, né? E muitas vezes você está em catatonia porque você não consegue voltar para o teu corpo, né? Você tenta e não consegue, você se vê dormindo e não consegue voltar. Isso são algumas distinções entre o plano do desdobramento e o plano do sonho. O sonho, ele é aquele que mais ou menos tem uma sequência, por mais absurdo que seja, né? Você tem percepções, mas você não tem as sensações que te ligam ao plano da matéria. O desdobramento, ele, como eu disse, você pode tanto estar indo realmente para contribuir num trabalho espiritual, né, que as pessoas que se propõem a fazer o seu autoaprendizado, que se propõem a fazer o seu processo de contínuo orar e vigiar, que tem um trabalho espiritual, não num lugar, não numa casa, mas o que é um trabalho espiritual, né? Um trabalho espiritual. Você pode nunca ter colocado o pé em lugar nenhum, mas você é uma pessoa boa, uma pessoa gentil, uma pessoa honesta, uma pessoa que trata todas as outras pessoas com respeito, com harmonia, com educação, que faz a caridade sem nem se dar conta que está fazendo, porque aquilo é tão integrado a você, é tão natural, que essa é uma atividade que você promove no seu dia a dia com tudo e com todos. Isso é ser espiritual. Isso é ser um espiritualizado sem precisar estar em lugar nenhum para sê-lo, porque nunca precisou. Isso é uma ideia que a igreja criou na nossa mente, de que para você acessar Deus, você precisa estar em algum lugar, né? Como se Deus estivesse morando numa igreja, né? Mas que tem um elevador que você tem que pegar para ir até lá, porque é muito difícil, mas ele está lá. Isso não é um fato, né? Porque a tua igreja é você, o teu templo é você e Deus te habita. Você é uma centelha dele. Você é ele, aprisionado em você na experiência divina. Portanto, você não precisa estar em lugar nenhum para ser espiritualizado e ser um espiritualizado consciente, né? Porque também não é aquele espiritualidade express, né? Li um livro, me iluminei. Fiz um curso, me iluminei. Fiz uma meditação, me iluminei. Não. Gente, é diário, constante e permanente. Né? A gente está aqui vivendo essa experiência, então a todo momento a gente é testado, é colocado em provas das nossas próprias expiações. A gente expia as nossas ações para a gente se reformar. Então é essa a medida da nossa experiência encarnada, né, desse Deus que está dentro de nós e que somos nós em evolução, para nos unirmos de novo, né? Enquanto células dispostas aí de forma separada, se reunir o núcleo novamente. Então, mas se você é uma pessoa espiritualizada, que tem aí o seu autocuidado, autoconhecimento, seu autotrabalho, você provavelmente, quando desdobra em sono, vai ser convidado a fazer trabalhos espirituais, né, junto às correntes médicas, junto às correntes de auxílio. Porque não tem só médicos, né? A gente tem catalogado aí mais de não sei quantos hospitais, 700 hospitais, sei lá quantos são, no plano astral, atuando como socorristas dos recém-desencarnados, dos desencarnados que estão sem entendimento, ocupando áreas, né, de baixa frequência, porque ainda não compreenderam que morreram, ou estão cheios e repletos da casca grossa da matéria, no seu corpo mental, né? Porque o corpo físico não existe mais, mas o corpo mental ainda continua criando toda aquela gama de ódio, rancor, ira, vaidade, vontade de matar alguém, né? E aí, nessa zona mais escura, onde eles abrigam, tem toda uma gama de grupos que auxiliam, né? Que vão lá e vão
tentar prestar socorro, e você é convidado para trabalhar junto. Por que que você é convidado para trabalhar junto? Porque você tem uma coisa que os desencarnados não têm mais, que é o teu prana, tua energia vital, né? Que ela é fornecida nestes trabalhos, funciona como um combustível, né? Para alimentar e retroalinhar todas essas energias que precisam ser ali tratadas. Então, às vezes, você é chamado para fazer esses trabalhos espirituais, e tanto em hospitais, creches, orfanatos, fraternidades, como nos canais mais densos também, como um socorrista. Às vezes você tem lá aquela sensação que você está num lugar extremamente denso, extremamente sufocante, que você sabe que você está ali protegido e que você está fazendo um trabalho, e às vezes você acorda no meio da noite com aquela sensação e em segundos aquilo apaga. Quando você pensa em prestar atenção, nossa, eu estava, puf, eles apagam da sua mente para você não trazer aquela memória para o seu dia a dia, né? Não te trazer nenhum tipo de consequência para o seu dia a dia. Quanto mais você está consciente, quanto mais você está treinando o seu mental, mais tempo você permanece consciente dessa situação no seu desdobramento. E aí você começa a ter as percepções e transformar isso realmente numa experiência que te traz ensinamentos e aprendizado. E em outros momentos você está desdobrado, com essa espiritualidade mais ativa, enfim, e é levado mesmo a estudar, né? As escolas, essas de várias fraternidades, universidades que estão aí nas infinitas bibliotecas dimensionais que estão disponíveis no universo, no multiverso, em todos os cantos, porque, como Platão, né, dizia, e ele dizia isso com uma consciência ativa, né? É o famoso mundo das ideias, essa energia cósmica disponível para todos acessarmos. Quantas vezes você dorme com uma questão e acorda com a solução? Você recebeu essa solução em desdobramento. Você acessou esse lugar de identidade em desdobramento. Quantas vezes em desdobramento você tem a plena sensação de que você está vivendo uma vida que não é sua e que está ali experienciando uma vida que não é sua, mas não é um sonho. Você tem a percepção de que você está ali auxiliando aquelas pessoas e que podem ser encarnados que pediram socorro e que daí em desdobramento você foi auxiliá-los, né? Porque você se colocou a serviço quando você está com a sua espiritualidade aí sendo cuidada por você mesmo, né? E quantas vezes, a maior parte do tempo, né, aquelas pessoas que estão vivendo nas suas mentiras, nas suas sombras, no seu processo de ego, no seu processo de dor, de reclamação, de lamúria, de achar que vai ser salvo por alguém, de colocar a culpa em todo mundo, de processo de vitimismo, de mimimi, de mememé, né? Cococó, kikiki. Está lá no seu processo, né, de mentiras, né, de vaidades, de etc, etc, e aí quando dorme, vai ser levado para dimensões infra por amigos, né, desencarnados, não tão bons assim, né, aqueles que vão se aproveitar das circunstâncias para te usar, porque assim como você é útil para o trabalho do bem, você é útil para o trabalho da sombra, a energia é a mesma, né? Quem definiu se a sua energia vai ser usada pelo bem ou pelo mal foi você. Por quê? Porque é tu com tu. Quem deu a chave da abertura desse processo foi você. Então, às vezes, né, nesse processo de muita arrogância, pensamentos nocivos e negativos, a hora que você desdobra, né, vem ali uma falange, um grupo, às vezes, né, a depender do interesse que haja em você, porque você detém ali alguma qualidade que interessa para um grupo, da sombra, você é chipado para ser controlado, para ser observado no seu desenvolvimento, nas suas relações, para levar mais dor e sofrimento onde quer que você esteja com as suas ações, né? Para você gerar brigas, discussões, para você, às vezes, tentar suicídio, às vezes, tentar gerar conflitos, ou, né, tem toda uma leitura aí de que
principalmente os cargos mais importantes no nosso planeta, né, que estão em desalinho com a sua espiritualidade, são massa de manobra dessa energia mais densa, né, que implanta neles uma série de informações e conteúdos para que eles façam trabalhos de manutenção de dor e sofrimento no plano terreno. E por quê? Porque é a dor e o sofrimento que retroalimenta as sombras, né? A luz, ela é luz, mas a sombra, ela faz um trabalho intenso para manter a sombra. É difícil manter as coisas no escuro, porque o sol é posto, a sombra é a exceção, né? E é trabalhoso manter a sombra, porque você não pode deixar um pinguinho de risco que a luz entra. Então, você tem que ter uma energia extra ali para a manutenção das sombras. E aqueles que vivem nessa densidade, que ainda não entenderam o amor e por isso escolhem viver nessa condição, eles estão fazendo um trabalho que eles sabem fazer. E aí você pode me perguntar, nossa, como que a gente ensina amor para eles? Bom, primeiro que muitos deles somos nós mesmos e as nossas próprias sombras, que ainda não se incorporaram e não se integraram ao nosso ser, né? Que é quando a gente fala de vidas passadas, sobre personalidades. Quanto de sombras nossas não tratadas estão repetindo o padrão de comportamento, usando o nosso padrão hoje para ser reativada, e ela tem aquela memória de que ela ainda é uma malvada, um malvado, enfim. E essa é a minha sombra que eu preciso integrar. Outras são realmente sombras de desafetos ou desencarnados que querem se vingar, que têm raiva da gente. Outros que querem algo que a gente tem para oferecer para gerar vingança contra terceiros com quem a gente convive. É um emaranhado histórico, é um processo histórico que não acontece só aqui, que acontece em dimensões paralelas, infra e intra. Então, toda hora a gente está em contato com esse mundo espiritual. Por isso, não lembramos de tudo, porque daria um nó no nosso cérebro, na nossa mente, a gente ficaria louco se conseguíssemos lembrar. Por isso a gente estuda para entender. Por isso a gente tem o cuidado de saber por que é que eu quero saber disso e por que é que eu quero fazer isso. Porque eu conheço muita gente que fala em, eu quero fazer desdobramento, quero fazer... Para quê? A pergunta é, para que você quer fazer isso? Qual é o teu objetivo com isso? Porque você pode ficar mais doido do que resolver teu problema. Você tem um problema? Que problema é esse? Se você tem um problema, eu tenho que te dar a real. O seu problema é na vida encarnada, na vida desperta, na vida material. É aqui que você resolve, é aqui que você cura. Não é no plano espiritual, porque se fosse no plano espiritual, você estaria lá, nessa dimensão. Você não estaria aqui vivendo a dimensão encarnada 3D, matéria. Por isso que eu comecei dizendo que o processo de desdobramento, ele é simples. A gente faz isso todo dia e nem se dá conta. No nosso dia a dia, na nossa vida desperta, acordada, também temos isso. E a gente também não se dá conta. Vou dar um exemplo. Às vezes você está trabalhando, né? Está lá na sua rotina de trabalho. Mas você passou ali por uma coisa muito ruim, né, com o teu patrão ou com a tua companheira ali de trabalho, alguém ali te irritou pra caramba. Você está concentrado no teu trabalho, mas a tua mente está lá naquele problema. Tá puto. Tá se puder, que é assim, né? O ser humano é contido, porque nós temos o nosso id controlado pelo nosso superego, né? O id é o nosso irracional, o superego é o nosso racional e o ego fica no meio, tentando se equilibrar. Mas se a gente não tivesse o superego, só tivéssemos o id, a gente mataria. Na hora da raiva, pega a faca, pá, acabei com o problema. Bem, aí você está lá no teu trabalho, né? E tá puto da vida com aquela situação que aconteceu, né? E o teu mental tá lá puto e justificando, não podia ter feito isso comigo, tô puto. Sempre. E porque a gente não está em vigília, não está deixando, não está controlando a mente, está deixando a mente vagar na dor. Blá, 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 blá. Aí você está fazendo um trabalho que, se for muito mecânico, sabe, tipo uma coisa que não te exige muita. Que é uma coisa que exige atenção concentrada, mas que é mecânico ali, você entra naquele estado de concentração. E aí, nesse estado de concentração, você desdobra. Eu já vi pessoas fazerem isso.
né? Porque eu consigo ver. E em desdobramento, da mesma forma que quando você dorme, o teu corpo astral sai e vai provocar o outro, que está ali do teu lado, às vezes na sala vizinha. Vai lá e fala alguma coisa, fala o que está sentindo, fala da raiva. E aquela pessoa que estava lá também, de repente, concentrado no fazer dela, naquele momento faz, sente aquele ódio e vai lá, do nada, tirar satisfação com você, ou te encontra no meio do corredor, pronto, fez-se a guerra. E aí o que já estava ruim pioreia. Hum? Isso acontece toda hora, gente, o tempo todo. E por que que acontece? Porque você não está atento, está distraído. Distraído no teu trabalho? Não, distraído de controlar o teu pensamento. Porque o teu pensamento não é verdade. O teu pensamento é uma criação da tua mente. Essa criação da tua mente está mentindo para você porque ela está sendo dominada pelos seus processos de sombra e ego. Então, a maior parte do tempo, ela está criando uma série de coisas para você, está dizendo para você, absurdo aquilo que ele me falou, porque aquilo que ele me falou não tem perdão. Eu quero acabar com ele, eu vou achar um jeito de acabar com ele, porque isso não está certo, isso não é justo. Poxa, eu faço tudo certo, como que ele fala assim comigo? Como que isso foi acontecer comigo? Não é certo, eu não admito, eu sou justa, eu sou honesta, porque o outro aqui, você está numa guerra interna, sem prestar atenção, porque aqui fora você está lá, né? Aí quem olha de fora parece que você está super atento fazendo aquele trabalho, e você não está atento. Sua mente está vagando num pensamento, criando uma série de dor para te aprisionar neste lugar de dor. Por que que a tua mente faz isso? Porque enquanto você não controlar a sua mente, ela vai controlar você e você vai ter certeza que é a mente que manda. E não é, o que manda é o teu espírito. E o teu espírito, quando você está consciente, na hora que esses pensamentos passam, a primeira coisa que você faz é, opa, para. Quanto disso é verdade? Quanto disso que a minha mente está criando é verdade? Não, de fato, houve um problema aqui, ok. O outro falou o veneno do qual o copo dele estava cheio, e acabou. Eu não vou encher o meu copo com o veneno dele, acabou. A dor é dele, o problema é dele. Eu tô consciente de que eu estou fazendo a minha parte. Ponto. Então, o que vem dele não pode me atingir, porque você está me atingindo, tem coisa minha ali. Então, eu vou olhar para isso, espera aí. E aí você está consciente de quem é você. E quanto mais consciente e quanto mais atento você está, você não desdobra e não vai acabar vivendo situações desagradáveis e dores, né, que acabam piorando a sua situação. Às vezes a dor é tanta que ela atinge o seu corpo físico. Então você está lá, puto, com raiva, papapá, desdobra. Obviamente, você não consegue resolver isso no plano astral. O teu corpo astral fica puto por não conseguir reagir àquela situação, ou porque a outra pessoa não está, né, também desdobrada, ou porque ela está tentando provocar e não conseguiu, que aquela carga energética da volta do corpo astral para você te traz enxaqueca, dor de estômago, baixa a sua vibração, você começa a sentir dor de garganta, porque queria ter falado e não falou. Você sente o seu corpo cansaço físico. Aí vai tomar passo no terreiro, porque diz que, nossa, estou cheio de energia negativa, porque o outro jogou energia ruim em mim. É fácil colocar a culpa nas costas dos outros. 90%, falei hoje no Instagram, 90% das pessoas que chegam para tomarem passes em casas espirituais estão auto-obsediadas, auto-obsessão. Estão com as sombras e os encostos que elas mesmas geraram. Os outros 10% é malvadeza alheia. É pouco, né, se você for pensar. E quanto dessa malvadeza alheia não foi você que lançou no outro, com os seus pensamentos? Por que que você sempre é a vítima? Por que que você não é o autorresponsável pelas tuas formas de ser, agir, pensar e fazer? E aí é cada um por si, não dá para, mas o outro fez isso sim. Tá, esse é o problema dele. A conta é dele, a dívida é dele, e ele vai ter que pagar por isso. De um jeito ou de outro, a conta vem. Né? Se a pessoa está lá, de fato, emanando coisas negativas para você, se você não está vibrando na mesma faixa, isso vai voltar para a pessoa em igual ou maior intensidade daquilo que ela está te lançando.
Se você está vibrando na mesma faixa vibracional, vai dar match, e aí vocês dois vão surfar nessa onda, e aí sim está feito o trabalho, né? Porque daí fica um emanando para o outro e ninguém sai da dor. E aí entra mesmo nos processos de obsessão. Por quê? Se essa pessoa que tem um obsessor de verdade, não a auto-obsessão, um obsessor que acompanha ela negativo, que quer ver ela mal, que quer ver ela ferrada na vida, e ela perceber que aqui você tem um problema com ela, esse obsessor vai exacerbar esse problema, porque ele quer que ela entre em conflito, ele quer que ela se destrua, ele quer que ela se ferre. E ele não vai ser bonzinho. Se ele tiver que te ferrar para conseguir que ela se ferre, ele vai te ferrar também. Ele vai criar condições para você entrar no jogo. E aí, quando você viu, virou um balaio de gatos, não sabe onde você começa, onde você termina. Se não tinha karma, né, entre essas pessoas, acaba gerando, porque, né, de repente, estava tudo bem e, de repente, né, um colega de trabalho vira karma na minha vida, porque eu fui lá e comecei a gerar um monte de fofoca e intriga na vida dele, comecei a gerar um bando de histórias, ou, né, muitas vezes, porque isso acontece, né, porque eu quero me defender, eu vou e contrato um serviço de magia, né, que eu dirijo a ele. E aí eu promovo, por meio de pessoas de má fé, um vórtice negativo que retroalimenta aquela estrutura de energias densas e transborda mais ainda. E aí eu acabei virando um trabalhador da não-luz também, com aquela minha ação. Eu me lembro de um fato que aconteceu quando eu estava num terreiro, que a moça chegou e pediu para... Veio chorando muito, né? Chorando, chorando, chorando. Como sempre, em todo terreiro, as pessoas chegam lá se achando vítima de todos os processos de dor. E ela contava, né? Passou pela... naquela oportunidade, eu estava trabalhando com a dona Padilha das Almas, que é uma das médiums, dos guias que me acompanham, e ela chegou para Maria, e né, a fama das Padilhas é que não podem ver a mulher chorando, né? E não é porque elas não podem ver a mulher chorando que ela é boazinha, né? É que você não entende a mensagem. Mas ela chegou para Padilha, e olha, estou falando dela hoje me deu uma vontade de vestir esse brinco. Acho que é ela que está aqui comigo hoje. Laroie. Aí ela, então, chegou para Dona Maria Padilha e falou para ela que tá... Padilha perguntou por que você está chorando, o que aconteceu. Ela falou, não, é o seguinte, o pai da minha filha é uma pessoa péssima, eu não quero que ele que ele veja minha filha, eu não quero ter contato com ele, porque ele é um cara que não ajuda em nada, que só atrapalha, eu quero ele longe, ele é negativo, ele é nocivo, eu não quero que ele se aproxime da minha filha, porque eu não quero, porque o pai da minha filha, ou seja, só pela fala você já vê que não tem um relacionamento, que é o pai da filha, né? Não tem mais nada comigo, é o pai da filha. E aí a Padilha, então, perguntou para ela, né, mas vocês não estão mais num relacionamento. Não, eu quero que ele desapareça, eu não quero que ele veja, eu não quero que ele pegue, eu não quero que ele participe da vida da minha filha. E nesse momento, né, e ela foi colocando a intensidade daquilo que estava vindo do coração dela, falando sobre o ponto de vista dela, né, e porque ele é isso, ele é aquilo, e aí eu, né, que estou ali incorporada, podendo ver, né, o que estava acontecendo. Ela começou a falar, e o vórtice que estava saindo, ela, era como se saísse de dentro dela um enxame de marimbondo mesmo. Eu vi o vórtice saindo assim. E ela ia falando, e aquele enxame ia ficando cada vez mais agitado, e ela cuspindo. E aí, e a Padilha perguntando, e aí, o que mais? E quanto mais ela falava, mais a verdade saía dela. Qual era a verdade? O ódio, o ranço, o rancor era dela, né? E era dela, de um ponto de vista pessoal, não tinha nada a ver com a filha, ela estava usando a filha sem perceber, percebe o que eu quero dizer? As pessoas não se dão conta, elas se colocam de vítima, elas não se dão conta que elas estão entrando nesse ódio. E aí ela falou, eu faço qualquer coisa para ele desaparecer da minha vida. Olha, se ela está num lugar aonde aquelas pessoas são imbuídas de má fé, pensa, quantas Maria Padilhas, que não são Padilhas de verdade, de lei,
mas estão ali. Preocupação que eu citei para vocês lá dos teosofistas, na época que Kardec começou a falar dos espíritos. Quantos falsos espíritos de luz se ocupam de pessoas repletas de vaidade e orgulho para usá-las para continuar contribuindo com a energia densa e gerar mais sombras e mal? Quantos? E usam esses nomes porque esses nomes são conhecidos, né? E aí não são de lei, são pagãos, são exus, são pombogiras que não são exatamente trabalhadores negativos, nocivos. E aí pega essa fala, ah, é? Então você faria qualquer coisa para se livrar dele? Ah, qualquer coisa é mesmo. Então tá bom. Então vamos fazer um trabalho para afastar ele de vocês. Quando você fez isso, você trouxe para você toda essa carga nociva. O trabalho vai ser feito. E provavelmente essa pessoa vai entrar num vórtice de doença, de dor e de sofrimento. Se ela estiver vibrando, então, igual você, vocês dois vão entrar nesse vórtice. E para quem interessa, aí por um tempo ele vai se afastar, para você se sentir ali, né, animado, deu certo. Daqui a pouco, se ele volta ainda pior, você vai querer fazer outro trabalho. E isso retroalimenta energeticamente esse vórtice negativo. Mas quando eu vi aquele bando de marimbondo saindo dentro dela, eu vi que a Padilha estava fazendo um trabalho de limpeza para ela botar para fora tudo aquilo. E aí ela foi botando aquilo tudo para fora e começou a cair em choro, em pranto. E quando ela começou a chorar, a Padilha então começou, agora eu vou então dar um passo em você e te limpar, né, desse sentimento e tal. Foi limpando aqueles sentimentos que estavam dentro dela. E até que chegou num ponto que ela se acalmou e a Padilha perguntou para ela, né, mas você acredita que é justo a medida da sua filha não ter o direito de estar com este pai? E aí a pessoa, naquele momento que já estava mais calma, pensou, mas como ainda tinha muito ódio dentro dela, ela falou, não, eu não quero que a minha filha conviva com ele. Só quando ela for maior, aí ela escolhe. E a Padilha, porque livre-arbítrio, disse o que para ela? Ok, seja feita a sua vontade, mas não fez nada contra ninguém. Mas acalmou, né, aquela energia, vibração. Porque se aquele vórtice encontra ele, os dois iam ficar vibrando nessa energia e um ia fazer mal para o outro. Isso é o verdadeiro passe, a verdadeira energia de cura. É buscar dentro de você o teu pior inimigo, o teu obsessor. Os guias, quando eles estão em trabalho, eles estão fazendo... Agora, também já teve caso da pessoa chegar lá e realmente está com obsessão, realmente está com demanda mandada e enviada, e se não é de lei, o guia recolhe, o guia limpa, o guia trata. O que a apometria faz? A mesma coisa. Só que quem está fazendo? Nós. Como? De forma ativa. De que modo? Desdobrados de forma consciente. Então, esse mesmo desdobramento que a gente faz enquanto dorme ou nessas nossas distrações, a gente pode fazer de forma consciente. E é simples, porque determina a mesma coisa que determinou o seu desdobramento quando você dorme, que determinou o desdobramento quando você está desatento, que é uma vontade manifestada. Só que quando você está consciente, você manifesta essa vontade com uma determinação firme e consciente, e com uma finalidade. Você não sai desdobrando, eu vou desdobrar porque eu não quero ver o que vai acontecer agora. Eu vou desdobrar porque eu vou lá ajudar o fulano de tal. Não, né? Você não é rei, rainha, herói, você não precisa salvar ninguém, lembra? Salve-se a si primeiro, depois que você botou a tua máscara, se você está respirando e está vivinho, aí você vai lá ajudar o outro. Então, você vai fazer um desdobramento exatamente porque tem um objetivo para aquilo. Então, você, num trabalho de apometria, você vai fazer um desdobramento consciente e você vai ser atuante, ativo do processo. Então, quando você está num grupo, você desdobra com uma determinação, os pulsos nada mais são do que para trazer essa consciência para dentro de você, né? O pulso, como a gente também, quando você faz esse movimento, você dispara uma série de campos energéticos, né, nas tuas mãos, que vários chakras estão aqui, e você bota uma intenção forte naquele comando, aquilo gera um poder de gerar em você aquilo que você está determinando. Então, você está determinando que você vai desdobrar, porque é a lei da física.
É porque você está colocando a tua intensidade ali. Se você está ali imaginando o seu desdobramento, então, né, desdobrando 7 corpos, você está vendo isso acontecer, você está manifestando aquilo em você. E ao desdobrar o que acontece, a mesma coisa que acontece no sonho, só que de forma consciente. Se você é um médium, né, de clarividência, o que é diferente da vidência? A vidência você vê, eu vejo, eu estou vendo vocês, estou tendo uma vidéria aqui, vendo todo mundo. A clarividência é uma coisa que clareia mais a vidência. A vidência todo mundo é vidente, né? Vê. A clare é aquilo que clareia ainda mais o que eu vejo. Então, eu começo a ter percepções mais apuradas dos fatos, às vezes por meio dos sentidos. Um cheiro, um ouvido mais aguçado, às vezes um gosto, né? Às vezes uma sensação de tato. Quem é um médium mais ativo começa a ter visão mesmo, né? Visão, clarividência, assim, do que está ali em volta, porque como você desdobrou, você começa a estar em contato com outras dimensões. Então, você começa a visualizar. Se é um trabalho de apometria espiritual, os médiums, os guias que acompanham esse trabalho, vão te levar para o trabalho que você tem que fazer, vão te acompanhar e vão te guiar para aquilo. E aí, às vezes, você chega mesmo a visualizar as cenas todas completas. Às vezes, você incorpora tudo aquilo e está vendo, né? Sentindo o cheiro, vendo o que está amarrado, a raiva, que você sabe que não é sua, que é o que acontece com você quando você sonha desdobrado, que você é outra pessoa. Quantas vezes você está fazendo isso para você está fazendo um trabalho desdobrado? Quantas vezes você sonha, que você acha que é sonho, né? Mas enfim, você está vivendo uma experiência que não é você, e aí você está sentindo aqueles montes de sentimento que aquela pessoa está sentindo, e você está ali, de alguma forma, trazendo consciência disso. Você está fazendo um trabalho desdobrado. E quando você está desdobrado intencionalmente dentro de um trabalho espiritual, isso vai acontecer. E se você estiver fazendo um trabalho terapêutico desdobrado, isso também vai acontecer. A única distinção entre a terapia espiritual e a terapia apometria espiritual e a apometria terapêutica é que na terapêutica eu estou incorporando o espírito encarnado. Eu estou tratando o encarnado. Eu estou tratando aquela pessoa que está ali na minha frente. E todas as sombras que forem possíveis tratar. As sombras de vidas passadas e as sombras das subpersonalidades que acompanham ela. Eu tenho a permissão daquele espírito encarnado para fazer isso. Eu não estou trazendo desencarnado, em que pese as sombras já terem desencarnado. Sombras minhas, né? Então, é a minha turma, é o meu aglomerado, é a minha turma, meu grupo, meu conjunto, para eu tratar. Quando eu estou fazendo um trabalho espiritual, aí sim, eu estou contando com o apoio dos médicos, dos pretos velhos, dos caboclos, das crianças e de todos os seres de luz que se alinharem naquele trabalho espiritual, né? E aí eles vão nos guiar mesmo, né? Dizer para nós, olha, isso aqui é magia negra, a gente vai até lá para desfazer um laboratório inteiro de chip implante que está sendo colocado lá naquele grupo para gerar esses efeitos. Então, a gente vai precisar da doação do seu prana, da sua energia, né, para a gente poder aí fazer esse trabalho. E vocês estão indo conosco, vocês estão em roupagens fluídicas para não serem visualizados pelos magos. É como se você estivesse entrando na dimensão deles por outra dimensão que eles não te vê, né? E isso é um trabalho de apometria espiritual, né? Então, o desdobramento ele é simples, ele é uma determinação consciente que você mesmo dá. E às vezes você não precisa nem dar um comando, né? Quantas vezes você, em oração verdadeira, honesta e sincera, está ali concentrado, às vezes rezando em casa, e você entra naquela oração com tanta verdade que quando você vê, você desdobrou, às vezes é um segundo. Num segundo para nós aqui é pouco tempo, mas no plano astral, às vezes dá para salvar muita gente, né? Dá para mandar energia. Nada te impede de você emanar energia para as pessoas que você ama, ou para as pessoas que você não ama, que é até melhor, né? Porque o que a gente precisa é
criar condições de nos protegermos, né, criarmos os nossos campos de força e proteção, para que nada externo nos alcance, mas a gente não gera um campo de proteção contra um inimigo. Porque se eu falo assim, eu já estou pressupondo que eu tenho inimigos. Eu não tenho inimigo, eu tenho alguém que ainda não entendeu o amor. Então, eu crio um campo de proteção para que a energia de outros externas não me alcancem. E que ao tentar me alcançar, se essa energia está tentando fazer isso por maldade, por raiva, por ira, que ela seja congelada ao chegar perto de mim. E que seja levada para receber cargas e descargas de energia de luz rosa, verde, azul, para curar-se. E que ela só seja descongelada quando ela se curar, que aquele corpo espiritual, aquele corpo astral que veio me atormentar, ao chegar no meu campo, se congele e seja levado para um plano astral e receba cargas constantes do meu amor em luz rosa, em luz verde, para que ele tome consciência, desperte, se descongele e viva a sua vida de forma feliz. Não precisa ser meu amigo, não precisa me amar. Segue seu rumo. É sobre amor fraterno, não é sobre amor de amizade, de companheiro, nem nada. Então, é disso que a gente precisa aprender a se proteger. Agora, adianta só eu dar o comando, mas minha mente ainda está com raiva, ainda está emanando energia lá? Não adianta, meu campo vai estar furado, né? Quem sou eu na fila do pão? O quanto eu estou contribuindo para eu deixar aberta a passagem do meu desdobramento, para ser usada, para ser alvo de imantação negativa, ou para eu mesma estar quantas vezes fazendo magia enquanto eu durmo? Indo lá fazer coisas erradas para provocar os outros. Quantas vezes, quando eu vibrava em baixa frequência, eu via a outra pessoa entrar literalmente no meu apartamento, assim, vinha em direção à minha cama e vinha e falava, vou matar você. Quantas vezes? Eu falava, você não está aqui, isso é um sonho, você não está, mas eu sentia. E eu falava, para, e aquele desespero que você não consegue acordar, porque seu corpo tá, mas você não tá. Quando você senta no corpo, você acorda mal-humorado, você acorda chateado, você fica pensando naquilo o tempo todo. É encontro no campo astral. Só que eu estava vibrando na mesma frequência, né? De raiva, de medo, de culpa. Né? Enquanto um sentia raiva, eu sentia culpa. É a mesma energia. No campo vibracional, a palavra não muda a intensidade da frequência. É igual, né? Enquanto eu sinto que eu sou vítima, ele se sente vítima também. E aí estão os dois, um com raiva e um com culpa. Enquanto eu me sinto puta da vida com o outro, ele também está puto comigo, né? E aí fica vibrando na mesma faixa. E aí, no desdobramento, a gente vai tomar satisfação um com o outro, né? Quantas vezes eu também não fui, talvez, lá na casa do outro para encher o saco dele? Para falar para ele, olha, escuta aqui, aquilo que você fez comigo não está certo, eu quero tirar satisfação com você. Percebe que a gente tem que se dar conta das nossas responsabilidades, orar e vigiar, para a gente poder sair desse círculo vicioso dos marimbondos que a gente cospe o tempo todo e que formam vórtice. Aliás, marimbondo é uma referência muito legal. Uma das coisas que são colocadas em nós, né, nos implantes e chip, nas magias, é exatamente esse enxame de marimbondo, né? Por isso que o marimbondo tem uma conotação tão negativa dentro do plano da magia, né? E tem até frase, né? Tá cuspindo marimbondo. Por quê? Porque é exatamente como se um vórtice negro estivesse dentro de você e você escuta aquele como se fosse uma guerra interna. E quando você se percebe, aquilo toma conta de você e você quer gritar, brigar, às vezes, de forma desproporcional, no campo material, né? Não no campo astral. Mas foi no astral que essa magia se formou dentro de você. E é magia porque é energia que cria uma forma lúdica, material, porque nós, seres humanos, que nos comunicamos pelos sentidos, só conseguimos entender aquilo que nosso cérebro, aí não é mente, cérebro cognitivo, transformou em alguma referência, né? Então,
Se eu sei que isso aqui é uma garrafa de água, toda vez que eu ver uma garrafa de água, eu vou associar uma garrafa de água, vou saber que água é esse líquido aqui. Se eu nunca tive contato com isso, e você me disser garrafa de água, eu não sei o que é, nunca vi, e então essa magia não funcionou. A gente vai ter que falar outra coisa para ela, porque ela não sabe o que é garrafa de água. Por isso que os inocentes, as crianças, é tão difícil de você coaptar. Por isso que é tão difícil de um mago negro, né, uma energia densa, causar danos a uma criança. Por isso que, para conseguir isso, é preciso levar essa criança a um processo de memória de dores. E aonde estão as memórias de dores de uma criança? Em vidas passadas. Então, para eu reativar uma criança num processo de dor, eu preciso levá-la lá. Né? Então, normalmente as crianças vão começar a sentir medo por conta dos pais que vão colocar esses medos nelas. Porque se ela é só inocência, sem gente dizendo para ela que cuidado, perigo, ó, ela vai crescer com muito mais liberdade de expressão, e aí ela vai ter as referências a partir do cognitivo dela. Então, ela não vai achar que ela vai afogar porque ela vai cair na água. Lógico, a gente tem que criar sistema de segurança, né? Mas o medo não gera segurança, o medo é medo. O medo gera insegurança. Qual seria o melhor caminho para a criança lidar com um processo de água? Eu levasse ela para nadar, né? Ela estava dentro da água, tanto que você pega um bebezinho, solta ele na piscina, ele sai nadando. Ele não tem medo daquilo para ele, aquilo é mais de um lugar comum, do ventre, aonde ele só tinha água. Né? Agora, pega a criança, ai, vai afogar, ai, a criança começa a criar pavor de água. E aí, dentro desse sistema de medo, né, eu vou, então, um mago negro, uma energia negra que tem interesse naquela circunstância, porque também isso acontece toda hora, vai naquela dor da memória de vida passada para trazer a criança de volta num comportamento nessa vida, para ela ser prisioneira de novo da sua própria existência, criando nela medos, dogmas, processos de dúvidas o tempo todo, que vai fazê-la virar um adulto cheio de preconceitos, raivas, temores, inseguranças, doenças físicas, etc. Adulto, eu, você, todos nós aqui, vivendo uma experiência de dor, que é onde a gente aprende, até que a gente finalmente entenda e pare de sofrer. A gente está vivendo dor porque tem gente fazendo coisa ruim para a gente? Não. A gente está vivendo dor porque a gente não está entendendo e a gente está permitindo que coisa ruim nos aconteça. Porque nenhum espírito tem o direito de acessar você se você não der a chave da porta para ele entrar. Nenhum. Nem os teus próprios guias. Você não é uma marionete à mercê e à deriva da história. Por isso que essa história de, eu sou médio inconsciente, não é verdade. Isso é boato, não é fato. Porque ninguém toma posse do teu corpo sem que você esteja consciente autorizando isso. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio. Por quê? Porque é por amor, se é um guia, ele está te acompanhando por amor. Se é amor, ele respeita o teu livre-arbítrio, porque o amor é cerne da origem divina. Então, você só vai deixar algo de ruim também se apossar de você se você abrir a porta. Se você abrir a porta do vitimismo, do negativismo, do negacionismo, das mentiras que você mesmo conta para você. É o que eu falei, né? Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Aqui fora, né? Essa mocinha bonitinha, simpática. Estou falando de mim, viu, gente? Essa moça bonitinha, simpática, agradável, super inteligente, comunicativa. Lá dentro, uma víbora cuco, né, que quer matar o piolho lá. Né? Vaidosa, cheia de processos de culpa. Aí, o que acontece comigo quando eu abro esta porta no meu desdobramento? O meu corpo astral, que é uma cópia fiel de mim na matéria com a minha verdade, vai reagir com a minha verdade. É o que ele sabe fazer. Ali onde ele está, não tem esse senso de id, ego e superego. Ali, ele é a verdade, ali, em tese, ele está protegido, porque, afinal de contas, ele passa pelas paredes.
E aonde a gente está mais sensível, porque é aonde se implantam chips, implantes, inclusive, no nosso corpo, né, no corpo astral, afetando o nosso corpo físico. Porque se eu tenho processos ali de memórias muito sofridas do meu passado, e uma energia densa, um obsessor meu, identifica que é ali que mora a minha dor, ele vai me chipar naquele lugar para que aquela dor seja reavivada a todo momento, para ele se vingar de mim. Então, muitas vezes a pessoa chega do nada, né? Não tinha nada, de repente está desenvolvendo lá um problema na vesícula, um problema no rim. Quando você passa ela por apometria, você vê que ali tem um implante, mas esse implante só está ali porque aquela memória já existe, aquela memória porque ela teve mesmo um processo de dor, talvez tenha tido uma vesícula suporada, né, um processo de pedras no rim, né, numa vida passada que trouxe para ela muita dor, e essa memória foi reativada quando, em desdobramento, ela deu autorização pelos seus sentimentos, iras e tal, para que o obsessor percebesse onde estava a memória de dor, e ele vai lá e implanta para poder continuar usurpando você da possibilidade de ser feliz. E aí, se você não se cuida, né? Não se olha, não se autoconhece, não se atualiza, né? O seu HD todos os dias, ali faz uma limpeza no disco rígido, o que vai acontecer também com o tempo? Você se torna totalmente vulnerável a esses processos de dor física. Você se torna completamente vulnerável desse obsessor, que começa, então, a ter vamos dizer assim, sucesso, né, na empreitada dele. E muitas vezes você nem sabe que isso está acontecendo. Quando a gente atende, né, as pessoas no plano, tanto na apometria espiritual ou na apometria terapêutica, como o campo está aberto, como a gente está desdobrado, a gente faz uma varredura. E nessa varredura a gente enxerga essas coisas. É onde a gente recomenda os tratamentos que são feitos. Às vezes é caso de cirurgia, às vezes, é caso de várias sessões ali de cromoterapia, às vezes são sessões de MOP, né, que a gente chama, que são os micro-organizadores florais que a gente vai aplicando. No âmbito terapêutico, a gente vai tratar exatamente aquela personalidade ou subpersonalidade que está promovendo a condição para aquilo estar acontecendo. A gente vai lá na memória para ajustar ela. Por isso que eu super recomendo as coisas feitas, né, para e passo. Quem tem a oportunidade de fazer uma apometria de tratamento de vidas passadas e subpersonalidades, faça. Faça, por quê? Porque a gente vai tratar a origem dessa dor, a gente vai tratar a memória desse processo, a gente vai tratar aquela sua memória que ainda está reverberando na atual e que faz você viver e reviver os mesmos sentimentos que estão te aprisionando vida após vida nessa encarnação, nesse desencadear de encarnação. Agora, se dentro dessa memória que a gente está tratando for identificado que você precisa de uma cirurgia espiritual, a gente recomenda, a gente vai indicar um lugar que faça, porque daí é espiritual. Mas também não adianta nada, como eu vejo, e essa é a minha crítica, estava até conversando agora há pouco com a Jaque. Eu tenho uma crítica muito forte a algumas casas, por exemplo, de apometria, que atendem a pessoa e não falam nada para ela. Aí a pessoa entra sem saber o que aconteceu e sai sem saber o que aconteceu. E aí não instrui, não informa, a chance dessa pessoa voltar com o mesmo padrão de comportamento é grande, daqui a pouco ela voltar lá de novo. E essa forma de falar, não vamos falar, não vamos... Isso, para mim, tira da apometria o que a apometria veio fazer, que é dar autonomia. Eu viro, cuido de você, digo para você assim, olha, criatura divina, o negócio é o seguinte, você estava aí com um problema, né, de dor problema na vesícula, né? Então, é um problema espiritual, nós cirurgiamos você, aí a pessoa, o que foi, macumba? Você se automacumbou porque você tem aí um processo de vida passada seu, nós identificamos aqui um obsessor, encaminhamos ele, mas você tem um processo seu de vida passada em que você já vivenciou essa estrutura. E agora você precisa olhar isso nessa vida, porque senão daqui a pouco você está repetindo esse padrão de novo. Se você não tratar a causa, o efeito vai começar a voltar novamente, 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 até que você entenda.
É para isso que existe autoconhecimento, é para isso que existem todos esses tratamentos. Então, não faria sentido nenhum, gente. Não faria sentido isso tudo ser entregue para nós. Entende o que eu quero falar? Eu ouço muito a apômetra que dá curso, inclusive, dizer assim, ó, mas não é para fazer apometria, tá? Então, por que está ensinando? Sabe quando parece que a coisa não combina? Ah, estou ensinando para você ir trabalhar numa casa, num terreiro. Você não precisa fazer apometria para trabalhar em casa espiritual e terreiro e nada. Isso era feito sem apometria antes. Ah, mas é que a apometria... Para, para tudo. Se isso foi entregue para nós como algo que nós já fazemos desde que o mundo é mundo, isso é nosso. É nosso por direito e acréscimo de conteúdo e conhecimento de quem somos. A nossa evolução pressupõe exatamente eu me recordar cada vez mais de tudo aquilo que eu já recebi de informação no meu DNA. Informações essas que eu fiquei tão apegada só na parte ruim que eu esqueço de ver a boa. E dentro da boa tem todo esse conteúdo de aprendizado. Esse conteúdo de aprendizado é para usar para fazer alguma coisa boa. Senão, o que está adiantando eu ficar repetindo de ano e não aproveitar a disciplina boa que eu aprendi? Então, é pegar tudo isso e transformar isso na sua autonomia. Autonomia que, inclusive, vai te tirar das mãos de pessoas inescrupulosas, de falsos profetas, de pessoas que vendem facilidade, vendem dificuldade para ganhar facilidade, de templos, casas, etc., que às vezes não estão fazendo nada de sério ali, só estão ali porque é gostoso ficar rodando, baixa santo. É porque tem coisa que está virando modinha, gente, na boa. Eu tenho visto aí, principalmente, né, o pessoal mais jovem aí que vai. Eu trabalho com ayahuasca, né? Eu tenho visto de gente que vai para curtir rave, né, na ayahuasca. Acho que a ayahuasca é tomar e ficar louco. Não. Você está desdobrando na ayahuasca. Um dos desdobramentos mais fantásticos que existe, porque você está ativando a tua pineal em tempo real. Então, você viaja no tempo, nas dimensões, e entra em contato com a tua essência divina, de forma ativa, né? Por isso que é xamânico, por isso que tem uma origem lá nos nossos ancestrais. Mas tudo está virando modinha agora. As pessoas... É modinha ir em centro, Baixa Santa, é modinha dizer que eu sou espírita. Perceba, não estou criticando, não, estou dizendo só que se você está indo em algum lugar, é por que você faz isso? Por que e para que você está fazendo? Qual é a tua verdadeira motivação? E se você tem uma motivação forte para estar fazendo isso, lembre-se, você não está fazendo isso pelo outro, você está fazendo isso para você primeiro, para se curar de quem você vem sendo esses anos todos, para se tornar alguém melhor, primeiro por você, porque daí a sua caridade é absoluta e verdadeira. Você passa a doar de si sem pensar em si, porque quando você está repleto de si, você nem pensa para fazer, é natural, abunda. Né? E aí sempre vem as lições deixadas pelo Livro dos Espíritos, as lições deixadas por Cristo, por São Mateus, por João, e por todos esses filósofos, apóstolos e etc., que deixaram pegadas gigantes, é só lê-las e perceber que a gente está falando exatamente disso. Então, desdobrar, o mito do desdobramento reside em dizer que não pode, que é perigoso, porque você faz isso toda hora. Perigoso é você não saber aonde a tua mente está, porque você não está conseguindo controlar a sua mente, que fica demente mentindo para você o tempo todo. Perigoso é você fingir ser o que você não é, para caber dentro da historinha que você está contando para um bando de gente, para ser aceito, amado, bonito, inteligente, querido, legal. Isso é perigoso. Perigoso é você abrir realmente espaço na sua vida para trabalhos espirituais cheio de vaidade, né? Cheio de querendo dizer que vai fazer as coisas para ajudar os outros, quando na verdade você está fazendo isso porque você é vaidoso, porque você está ali, porque aquilo ali te dá, em alguma medida, algum tipo de poder. Ainda que seja um poder bobo de parecer importante. Às vezes é poder financeiro, às vezes é o poder de dominar um grupo, e às vezes é um poder bobinho de falar assim, pelo menos quando eu estou aqui,
Pelo menos aqui eu sou importante. Eu não tenho importância nenhuma em nenhum outro ambiente da minha vida, mas aqui eu sou. Você está fazendo isso de forma equivocada. Isso é perigoso. Porque você abre espaço e a porta para ser usado por esses espíritos aí que estão navegando nas dimensões mais próximas de nós, que podem usar você como massa de manobra para fazer coisas absurdas, abusos, né? Então, a pergunta é sempre sobre por que e para que você faz algo. Em qualquer coisa, né, gente? Por que e para que você acorda todos os dias? Comece respondendo isso para você. Também que a gente faça essa oração para o nosso próprio lar, para as pessoas que amamos, mas principalmente para as pessoas com quem temos muitas dificuldades. Porque é elas que nos ensinam sempre. São exatamente nos nossos algozes ou inimigos, que a gente chama assim, que não é, né? Tem uma frase do filme do Divaldo Franco. Se vocês não assistiram, eu super recomendo que assistam o filme do Divaldo, que ele lida com o obsessor dele. O Mensageiro da Paz. Assistam hoje, quem não assistiu. Muito legal. Tem uma passagem no filme, que aí eu chamo vocês a atenção para essa passagem do filme, em que o Divaldo, já moço, né? Ele já começou um trabalho de caridade e ele faz quentinha, comida para distribuir para as pessoas de rua. Aí a gente entra no campo e começa a sentir, né, Vera? E aí o Divaldo, então, está distribuindo quentinha na rua. E aí ele passa por um mendigo, bêbado, assim, caído, que a hora que ele vai dar comida para esse mendigo pega e joga um pinico de fezes nele. Ah, vai para lá com a sua caridade, com o seu Deus. E o amigo do Divaldo, quando vê isso, vai para cima do mendigo, pega ele para dar um safanão, e o Divaldo fala para ele, não, não faça isso, deixe. Deixe ele comigo, pode deixar. Aí o Divaldo vai até esse mendigo e fala, olha, eu vou passar aqui todos os dias, e todos os dias eu vou te oferecer. Você é um idiota, você e esse seu Deus, eu não acredito nesse seu Deus. Quem é esse seu Deus? Então o Divaldo olha para ele e diz, hoje o meu Deus é você. Reflitam sobre isso. Então, todas aquelas pessoas que nos irritam, nos incomodam, causam dor, não estou dizendo que a gente tem que ser subserviente, baixar a cabeça e deixar pisar, não é isso. Você não tem que ser amigo da pessoa, mas você tem que saber que você tem que emitir para ela uma gratidão, porque ela está entregando para você uma dádiva. Ela está sendo o seu Deus, porque ao olhá-la, você está se vendo. E ao se ver, você tem a oportunidade de curar em você aquilo que está ali te incomodando. Então, eu vou propor que a gente emita energia de amor para todos os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos não amigos, as pessoas que não estão alinhadas conosco, e vamos emitir ao Luiz Otávio Gama, que está aqui conosco, para que ele possa receber aí um processo de amor e de cura na sua dor. E eu vou fazer o Pai Nosso em aramaico, então eu peço que todos vocês tomem 3 respirações profundas. Entrando em conexão com o meu superior, com a luz divina, o meu maior. Ó Pai, Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria teu reino de unidade agora, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo. Assim como em todas as ondas de luz e em todas as suas formas, provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e entendimento. Desfaça os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detém. De ti nasce toda a bondade reinante, a canção que se renova de tempo em tempo e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Que assim seja. Amém. Eu agradeço a vocês por nós estarmos aqui unidos
E peço a todos os seres de luz que nos acompanham, que possam emanar esse pulso de amor a todas as pessoas que amamos e àqueles que temos as nossas dificuldades, e a você, Luiz. E a todos que estão aqui presentes comigo, gratidão por essa oportunidade de falar com